Esse aqui tá ligado. Não dá interferência? Depois eu vejo se tá na mão. Você prefere pedestal ou não? Você prefere pedestal? Pedestal? Da mão é mais escuro. Muito boa noite. Alegria imensa estarmos juntos outra vez e podermos desfrutar desses instantes de reflexão doutrinária diante da riqueza do conteúdo espírita. A nossa saudação a todos, esperando que a nossa noite seja bastante produtiva. E nós queremos convidar a todos para a nossa prece de abertura, desejando manter o coração em paz e procurando sintonizar com os altos propósitos da vida, especialmente considerando o valor da própria vida diante da grandeza, da bondade, da presença de Deus. Deus, nosso Pai, nossa gratidão pela vida, pelos dias, pela saúde, pela família, por esse instante. Rogamos a Tua proteção como sempre, oferecendo ao mesmo tempo o nosso contributo, o nosso esforço continuado de aprendizado e de esforços para o bem. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Nós estamos recebendo hoje, com bastante alegria, o Edson Sardano. O Edson é de Santo André, está acompanhado da esposa Érica, do casal amigo Regina e Ademir, que também são de Santo André. O Edson é filho do Miguel de Jesus Sardano. O Miguel é personalidade bastante conhecida no movimento espírita nacional, como palestrante, como dirigente da obra social e doutrinária também em Santo André, o Bezerra de Menezes, a creche Amélia Rodrigues, né, Edson? E amigo pessoal de longa data de Edivaldo Pereira Franco. E o Edson teve a oportunidade de conviver na sua infância e juventude com esse conhecido amigo de todos nós do movimento espírita, Edivaldo Pereira Franco. O Edson é coronel da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, é vereador em Santo André e também espírita, palestrante, dedicado ao trabalho espírita. Nós publicamos hoje um breve currículo de suas atividades e é com grande honra que o temos pela primeira vez em Matão. Amanhã também estará conosco, vai falar do nosso lar, e tanto o tema de hoje como de amanhã dizem respeito a este momento grave da história brasileira. Esses momentos de dificuldades, de desafios que nós, brasileiros como nação, estamos vivendo. Amanhã vai falar sobre Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, a proposta do espírito Humberto de Campos. E hoje nos apresenta o tema, o papel dos espíritas diante dos desafios. Essa palavra desafios engloba muita coisa. Então é este amigo que está conosco para a palestra da noite. Edson, você tem a palavra, seja bem-vindo. Bom trabalho para você, é uma alegria recebê-lo aqui em Matão. Boa noite, amigas, amigos. Obrigado pelo convite, pelo carinho da presença de vocês. É uma honra para mim estar aqui para transmitir um pouquinho da experiência, um pouquinho de tudo que eu vivi em termos de doutrina espírita. O Watson já colocou mais ou menos alguma coisinha da minha vida. E eu tenho, em função disso tudo, a prazerosa obrigação de reproduzir,
de divulgar, de disseminar esses conceitos tão importantes para as nossas vidas. Esses conceitos fundamentais para nós encararmos essa vacina, digamos assim, para nós encararmos esse ambiente tão contaminado que é o nosso planeta, nesse atual estágio de evolução, e de uma forma muito particular o nosso país, que atravessa realmente um momento delicado, um momento grave. Nós vivemos ainda há pouco essa greve, essa manifestação dos caminhoneiros, e em que pese as dificuldades, a falta de combustível, a falta de gêneros alimentícios, essa crise nos trouxe muitas reflexões. E o papel da crise é exatamente esse. O papel da crise é trazer reflexões. Todo mundo sai melhor das crises. E nós, espíritas, precisamos ainda sair melhores do que os outros. Porque nós entendemos a vida e as crises com outro olhar. Então, a um espírita não é justo, não é lícito amaldiçoar, falar bobagem, repetir expressões pessimistas, escatológicas até, né? A escatologia é a teoria do fim do mundo, do caos. E às vezes, nesses momentos, nós nos flagramos assim. Não, do jeito que está, não tem nada, isso não vai acabar, assim, não tem solução. E a gente acaba esquecendo de Deus. Olha, como é que não tem solução? Os caminhoneiros, será que eles são tão poderosos assim que eles vão contornar a lei divina? Enganaram Deus. Deus tinha um plano para a humanidade, para o Brasil, mas os caminhoneiros, com a greve deles, conseguiram reverter os planos divinos. Tem um versículo de número 59 no Alcorão Sagrado, na sexta surata. A surata é o capítulo, né? Sexta surata, versículo 59, que diz assim: nenhuma folha cai de uma árvore sem que isso seja conhecimento do Criador. Aliás, eu citei isso antes de ontem numa mesquita, onde eu fui conversar com o pessoal lá em Santos, numa mesquita, e eles ficaram assim, encantados com essa visão de um espírita, que eu fui lá como espírita, a visão de um espírita, e eu falei para eles o quê? Gente, seja lá como for, Deus está no comando. E nós espíritas ainda muito mais, que acreditamos na reencarnação, na imortalidade. Deus é onipotente, onisciente, onipresente, pode tudo, sabe tudo, está em todo lugar. O que pode me acontecer que não esteja sob o comando de Deus? O que pode me acontecer que não esteja nos planos de Deus? Então não é justo, não é lícito, não é correto para nós, é angustiante até, a gente se deixar levar por essa corrente de pessimismo, com ênfase agora ao advento das redes sociais, do Facebook, do WhatsApp. A gente vê o espírita repassando coisas, e às vezes sem pensar, espera um pouquinho, não esqueça de Deus, calma, não vai acabar o mundo não. E se acabar o mundo, qual é o problema? Não, de repente, ó, está lá o Kim Jong-un lá brigando com o Donald Trump, vão resolver acabar o mundo. Qual é o problema? Não existe arsenal nuclear que destrua o espírito. Não existe arsenal nuclear capaz de arranhar um espírito. O que pode acontecer é uma desencarnação em massa. Todos os dias nós estamos desencarnando. Para quem morre hoje, pode ser sozinho, só ele morreu. Para ele, se desencarnar a humanidade inteira no dia seguinte, não muda absolutamente nada. Então essas coisas sobre as quais nós colocamos tudo, não são nada. E ao colocar tudo nessas coisas, nas coisas que nós não temos controle, a gente vive uma vida frágil, a gente vive uma vida tensa. Estamos caminhando para chegar agora em 2020, o ano em que as doenças mentais vão ser a principal causa de afastamento do mercado de trabalho. É justamente nessa âncora equivocada. A gente está ancorando a vida na matéria, ancorando a vida nos valores materiais. E cada vez que esses valores materiais, cada vez que a matéria dá uma chacoalhada, e a greve dos caminhoneiros é um exemplo emblemático. A nossa vida material deu uma chacoalhada, eu comentava com o Orson agora há pouco. Você vai numa fila de posto de gasolina,
Está o cara com a Kombi 72, o cara com o Fusquinha 58, está o cara com a Porsche Cayenne 2018. Está junto ali, andando a pé, empurrando. E aí o Fusquinha ele bota água de lavadeira, anda um pouco. O Porsche não, tem que ser só gasolina premium. Começa a igualar todo mundo. E isso traz angústia, isso traz sofrimento. A felicidade da gente, a paz da gente não pode estar ancorada na gasolina premium. Nem na aditivada, nem na comum, no álcool, nem na batizada, com solvente. Se a gente colocar a âncora no lugar certo, a vida flui tranquila. E aí nós vamos nos fortalecer para enfrentar esses desafios. Que desafios são esses? São justamente os experimentos, as provações. O desafio é algo importante. Ele faz a gente tirar de dentro coisas que a gente não era capaz de fazer. Nós precisamos desse desafio para progredir. E a humanidade toda percebeu isso. E por mais que a gente diga que está descambando, está andando para trás, não está. Nós estamos progredindo, nós estamos evoluindo. As comunicações acabam facilitando essa aproximação. E nós temos o péssimo hábito de dar muito valor às coisas ruins, aos fatos ruins, ao mal. Por isso que temos essa falsa impressão de que o mundo está andando para trás, que está piorando. Não está. Não está. Os conceitos que nós espíritas difundimos, divulgamos desde 1857, com a edição do Livro dos Espíritos, os conceitos que Jesus trouxe para nós há 2000 anos, eles estão sendo inseridos na ciência humana, lentamente. Lentamente. O mundo está percebendo que o que Jesus nos trouxe não foi um apêndice. Olha, é algo a mais para vocês. Não. A religião é o olhar, é a explicação da natureza humana, da relação de Deus com a gente, da gente com Deus. E não é alguma coisa de fora para dentro, para grudar, para carregar como um apêndice, alguma coisa a mais. Não. É para colocar dentro de nós, é a explicação das nossas vidas. É o caráter consolador. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. Estamos todos caminhando inexoravelmente para o progresso, para a evolução. Somos espíritos imortais, gerenciados por uma lei perfeita, criada por um Deus que pode tudo, sabe tudo, está em todo lugar. É soberanamente justo e bom. Onde a gente acha argumento para sofrer? Soma isso tudo, onde a gente acha argumento para estar angustiado, para ter medo do futuro. Como assim? Que futuro? O futuro do dólar, do euro, da gasolina. Isso tudo passa, gente. Isso tudo passa. E de uma forma que a gente nem imagina. O poder. Procura os poderosos. Cadê Nabucodonosor? Cadê Gengis Khan? Cadê esse povo todo? O poder escapa pelos dedos, o dinheiro escapa pelos dedos. As pessoas não são nossas propriedades. Agora, nem por isso vão desaparecer. Nós pertencemos à família universal. E o amor vai vencer. E vai nos unir todos. Se a gente puder fazer isso por antecipação, se preparar. Por isso que uma das bandeiras do Espiritismo é: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Porque é pela razão que a gente vai chegar lá. É pela razão que nós vamos começar a analisar, começar a entender a lógica da vida. E a bobagem de ficar perdendo tempo com essas coisinhas que escapam dos nossos dedos, sobre as quais nós não temos controle. E a gente começa a ficar mais otimista, começa a perceber as coisas boas que estão acontecendo. E como Kardec mesmo disse, um dia a ciência vai se encontrar com a religião e vão dar as mãos. Isso já está acontecendo. Não necessariamente a ciência mais convencional, a física, a matemática. Então, onde é que está a televisão que vê o espírito? Não. Mas se a gente for pegar a ciência humana, a filosofia moderna, a educação, no finalzinho dos anos 90, a Unesco, que é a agência da ONU para a Educação e Cultura, encomendou para um ex-ministro da Economia da França, Jacques Delors, o nome dele, um trabalho sobre os desafios do século XXI para a educação. E esses desafios, esse trabalho o desafio acabou sendo resumido num livro, Educação para o século XXI.
E o Jacques Delors acabou resumindo esse conceito em 4 pilares, que são hoje os 4 pilares da educação. O primeiro desses pilares, aprender a conhecer. Ele fala da teoria, adquirir o conhecimento, saber das coisas. O segundo pilar da educação, aprender a fazer. Então, é importante conhecer, é importante adquirir o conhecimento, mas você tem que saber o que fazer com ele. Como operacionalizar, como colocar isso na prática. O terceiro pilar da educação, aprender a conviver. Isso é ciência humana. Vejam que interessante, aprender a conviver. E o terceiro pilar, o coroamento de tudo, aprender a ser. Então, esse é o objetivo da educação. Aprender a ser, é o ser humano completo. Aquele que conhece, que sabe fazer, convive e é. E isso inspirou, inclusive, os parâmetros curriculares nacionais, editados em 1996, aqui no Brasil, que pela primeira vez introduziu os temas transversais na educação. O que são os temas transversais? São aqueles que passam por todos os outros temas, porque até então a educação era tida como uma coisa estanque, compartimentada. Hoje se fala de matemática, amanhã se fala de física, depois se fala de história, e não há comunicação. Tanto os 4 pilares nos mostraram isso, quanto os parâmetros curriculares nacionais, com a introdução dos temas transversais, nos mostraram, confirmaram, e trouxeram nos temas transversais o quê? Ética, tolerância, coisa que nós vimos falando há quanto tempo? Então, hoje na ciência, na pedagogia humana, já se fala nisso, e de uma forma transversal, ou seja, não dá para separar. E nós fazíamos equivocadamente com religião o que se fazia com educação. Eu costumo comparar até com aquele móvel antigo. Olhando assim, não estou vendo ninguém desse tempo, mas tudo bem. Um móvel que chamava cômoda. Não sei se vocês lembram de cômoda, lembra? Quem balança a cabeça denuncia a idade. Né? A cômoda o que era? Aquele móvel cheio de gavetinha. Cada gaveta para alguma coisa. Então tem uma gavetinha para o lenço, uma gavetinha para as escovas, a gavetinha do Bob. Do Bob vocês não lembram não, né? Bob. Tá. Mas cada coisa na sua gavetinha. Uma gavetinha não se misturava com a outra. Nós acabamos fazendo isso com a religião. Nós também temos, como seres humanos, as nossas gavetinhas. Então eu tenho uma gavetinha do trabalho, eu tenho uma gavetinha do lazer, tenho uma gavetinha das relações emocionais, e tem lá uma gavetinha da religião. Quando é que eu uso? Sábado à noite. Sábado à noite eu abro, vou lá para o centro, sorrio, amo o meu próximo, abraço, perdoo. Então vem alguém, pisa na minha joneta, eu sorrio, dou a outra. Por favor, irmão, essa aqui ainda está melhor, pode, né? E depois, fecho. E aí saio para a rua. Como é que fica? Não, agora não, peraí, meu filho, agora é cada um por si, Deus por todos, como a gente fala por aí. Por quê? Não, porque eu sou comerciante, veja bem. Se eu for espírita no meu comércio, meu concorrente não é. Então, está tendo crise de gasolina, se eu posso colocar gasolina R$10 para ganhar dinheiro, se não fizer isso, outro faz. O mundo é dos espertos. Se não pegar, outro pega. Achado não é roubado. Não foi assim que nós construímos esse mundo maluco que está aí fora? E todo mundo tem religião. O IBGE fez aí o censo 2010, 97% dos brasileiros se declararam religiosos. 100% das religiões pregam o bem. Pregam o amor ao próximo. Pregam a caridade. Espera aí, 100% dos brasileiros são religiosos. 97% dos brasileiros são religiosos. 100% das religiões pregam o bem, a caridade, o amor ao próximo. Então, podemos sair na rua contando dinheiro, certo? Podemos deixar o carro aberto, porque nós estamos com medo do quê? Dos 3% que não tem religião? Não. Não é não. Eu sou coronel da PM, aposentado, né? E a gente vê, eu vi na minha carreira ao longo desses anos todos, bandido tatuado. Aí tem lá, Nossa Senhora tatuada. Aí você chega, ô fulano,
Essa Nossa Senhora aí. Não, eu sou um homem de fé. Muita fé. Eu vou assaltar, eu rezo para que Nossa Senhora me proteja, para que não deixe a polícia me prender. Essa é a visão que eles têm de fé. Mas a nossa não é muito diferente, não. E fé não é isso. Fé não é uma tatuagem na pele. Quer tatuar em algum lugar? Tatua na alma. Porque a fé transforma. A fé muda a conduta, muda a postura. Não é alguma coisa exterior. O que nós temos é um certo conhecimento. A fé é aquilo que vai transformar as nossas vidas, vai remover as montanhas das nossas inferioridades. Isso é fé. Quem fuma, quem já viu um maço de cigarro, já viu aquela fotografia que tem no verso. Então tem lá uma fotografia de um pulmão preto, o outro com pé gangrenado, um feto abortado. Aí está lá, fumar mata, fumar isso, fumar aquilo. Tá. Quem já deixou de fumar por causa daquela foto? Eu faço essa pergunta e fico meio com medo, porque de repente alguém levanta, estraga a minha palestra, né? Mas é a exceção da regra, não tem problema nenhum. Quem já deixou de fumar por causa dessa foto? Não deixa de fumar. Mas não está informado, não sabe que faz mal? Sabe. E por que não muda? Porque está simplesmente informado. Nós, religiosos, sabemos que estamos aqui para promover a família universal, para amar o próximo, para fazer a caridade. Sabemos. Por que não fazemos? Porque estamos meramente informados. O desafio da fé é fazer a informação virar transformação. Aí a coisa muda. A fé me transformou. Eu mudei. Eu era uma pessoa antes, hoje eu sou outra. Do dia para a noite, não tem milagre. A gente pode até ter, cada um na sua vida, uma estradinha de Damasco, uma ruelinha de Damasco. Mas não há essa necessidade da transformação imediata. Agora nós temos que entender o desafio de melhorar todos os dias um pouco. A gente tem que entender que nós não podemos entrar num centro espírita e sair do mesmo jeito. Fechar a gavetinha. Não, já fiz a minha parte. Estou quites. Não está não. Porque a questão não é agradar a Deus. Até tem uma expressão que eu gosto muito de repetir, de um filósofo e teólogo dinamarquês, Søren Kierkegaard, sobre oração. Ele diz: a oração não visa influenciar Deus, mas mudar a natureza de quem ora. É para isso que a gente está aqui. Para mudar a nossa natureza, mudar o nosso comportamento. Para lutar contra o animal que nós somos. Nos dizeres de Aristóteles, o homem é um animal racional. E nós somos essas duas coisas, animal e racional. E o racional é o espírito, o que raciocina é o espírito. Então o nosso desafio é cada vez mais ser menos animal. E não é fácil. É a espada a que Jesus se referia. Eu não vim vos trazer a paz, mas a espada. Por quê? Porque é difícil lutar contra o animal. É o animal que quer a gula. É o animal que busca o erotismo. É o animal que busca o poder. É o animal que busca o dinheiro, a ambição. É o animal. Porque isso tudo é para satisfazer o animal. Não é para satisfazer o espírito. O espírito não vai para churrascaria, não toma cerveja, nada disso. Aliás, eu falo para essa turma que gosta, não que seja errado, pelo amor de Deus. Puxa, fui na churrascaria hoje, o cara vem me falar um negócio desse. Não. Mas tudo na vida tem que ter um certo comedimento. Porque no plano espiritual, para onde a gente vai, e para o plano espiritual evoluído, para onde a gente quer ir, não tem nada disso. Então, na pior das hipóteses, se não for por um processo consciente de evolução, é para a gente se preparar para a abstinência. Porque lá não tem churrascaria, lá não tem cervejaria, lá não tem a caixa. Não, eu gosto, um vinhozinho faz bem para o coração. Ah, faz bem para o coração. Pede para um médico prescrever e assinar, botar o carimbo do CRM lá. O que faz bem para o coração é a uva. Mas se a pessoa gosta de um vinhozinho, disfarça. Eu nunca vi isso dar certo para ninguém. Principalmente pelo exemplo.
príncipe. E o exemplo é muito importante para os nossos jovens, para os filhos. Eu trabalhei com isso, com violência, com segurança a vida inteira. Trabalhei com juventude espírita. Qual é a primeira visão do mundo que a criança tem? É dos pais. O primeiro gole de bebida alcoólica que uma criança vê, não é no boteco, na rua, é em casa. Aí depois vai discutir com o filho o quê? A dose. Só. Vai discutir a dose com o filho. A marca, o tipo. Mas o exemplo já foi dado. E como dizia Albert Schweitzer, o exemplo não é a melhor forma de educação. É a única. É a única. Então isso é um desafio. Por quê? Porque a gente coloca na cabeça, mas eu tenho direito. Então vá atrás dos seus direitos. Vá atrás dos seus direitos. Mas eu vou ter que fazer esse sacrifício? Vai. Nós viemos aqui para isso. Ninguém vai evoluir sentadão, numa rede, tomando água de coco. Não vai. Não precisa necessariamente sofrer. Mas o sacrifício é importante. O sacrifício faz parte. Pega, se alguém conhece um maratonista, um corredor, pergunta para ele se é gostoso, é leve, é light, é tranquilo fazer uma maratona de 41 quilômetros, se eu não me engano, é isso que é uma maratona. Não. É muito sacrificante, muito treino, muito empenho, muita abnegação. Então por que você faz? Eu gosto do desafio. Eu quero o resultado. O esportista, ele quer o resultado. E ele sabe que o resultado só vem com esforço. O resultado só vem com um sacrifício. Ah, tem que ter sofrimento então? Não. O sofrimento é justamente quando a gente não entende o valor do sacrifício. Aí você sofre. Quando coloca na cabeça que foi uma injustiça. Aí então você saiu na rua, foi assaltado. Aí eu fui vítima de assalto. Como assim você foi vítima? O que é uma vítima? Vítima é uma pessoa sobre a qual recai alguma coisa que ela não merecia. Então isso é uma vítima. A vítima sai com aquela sensação de injustiça. Por isso sofre. Não é nem necessariamente pela perda do bem. Às vezes você pergunta para a pessoa, roubou o quê? Não, não roubou nada, mas a sensação é de impotência, de humilhação. Por quê? Porque você foi injustiçado. Isso não era para ter acontecido. Já se viu isso, o bandido veio. A gente tem que tirar isso da cabeça. Não há vítimas. Não há vítimas. Nós estamos num mundo que nós construímos. Esse mundo é nosso. O que está acontecendo aí é reflexo do nosso comportamento do passado. Então, é a explicação da causa do sofrimento que diminui. Vai fazer com que a gente deixe de sofrer? Não necessariamente. Vai desaparecer a dor? Não. Mas você encara, suporta, entende e agradece. Se eu chegar para uma pessoa e falar, eu vou pegar essa agulha aqui e vou enfiar no seu braço, você vai gostar? Não. Vai aceitar? Não. Vai brigar comigo? Vai. Se eu explicar para você, olha, é uma vacina, vai proteger você de uma doença que está vindo aí. A agulhada será a mesma. E você vai pedir, vai pegar fila. Vai pegar fila para tomar vacina. Que loucura. Pegar fila para tomar uma espetada? Por quê? Porque alguém explicou para você que aquela espetada é que vai proteger você de uma doença qualquer que vem por aí. Então a relação que a gente tem com dor, com sofrimento, está na razão. E é essa a mensagem de otimismo que o Espiritismo nos trouxe. Acabou com as dores, acabou. Não. Mas explica a razão, ou seja, acaba com a revolta, acaba com aquela sensação de injustiça e nos dá ânimo para prosseguir. Nos dá forças para colocar a doutrina espírita, os conceitos cristãos, em cada canto das nossas vidas. Aí eu volto a essa referência da transversalidade. Nós não podemos deixar de ser espíritas, seja lá onde for. Eu fiquei 30 anos na polícia. Pô, você dava passe em bandido? Não, dava passe em bandido. Prendia bandido, algemava bandido. Então como é que você era espírita? Até era um conflito que eu tinha. Porque eu convivo, como o Orson disse, com o Divaldo Franco desde 1965. Quando ele se encontrou com meu pai pela primeira vez. Até tem uma prova concreta, né, um autógrafo dele num livro Mestre de Amor, primeira edição, primeiro livro que ele psicografou.
uma dedicatória muito bonita ao meu pai. Então, eu convivo com ele há 54 anos. E quando eu fiz 19 anos, entrei para a Academia da Polícia Militar, eu cheguei a ficar num conflito. E agora? Puxa, eu espírita, de mocidade espírita, como é que vai ser com tudo que eu sei? Vou entrar na PM. Minha mãe ficou revoltada, né? Filho, gastei tanto dinheiro com você para estudar isso aqui, agora você vai ser PM. E eu consultei o Divaldo, estou fazendo alguma coisa de errado? E ele me tranquilizou. Não, faça a sua parte. Seja um bom policial, seja um bom comandante. E você vai fazer um bom papel. E assim foram os 30 anos. E a vida foi me colocando cada vez mais nos melhores caminhos. E eu ficava analisando, no começo eu até ficava meio chateado, porque eu ia trabalhar e eu orava. Eu orava, e aí entrava no meu turno, não acontecia nada. Aí tinha o turno do amigo, era tiroteio, era perseguição, e eu, puxa, o que comigo não acontece? Eu orava antes, aí comigo não acontecia. Então depois a gente vai amadurecendo e vai percebendo e vai agradecendo com que a vida encaixa a gente da melhor forma. E eu pude ser muito útil nesses 30 anos de polícia militar. Foi muito importante. E hoje, várias vezes eu faço palestra, então, de vez em quando aparece um cidadão lá da plateia e fala, pô, rapaz, que bom você falar isso, porque eu estou prestando concurso para a PM, para a Polícia Civil, e estava angustiado, porque eu me tornei espírita. Então, não há contradição em nenhum comportamento humano honesto, em nenhuma atividade honesta. A política na qual eu acabei ingressando mais para frente, dá para ser espírita? Lógico que dá, é fundamental. As pessoas estão agora com esse papo de Estado laico, Estado laico é esse aí fora. Todo mundo roubando todo mundo aprontando com tudo, isso é Estado laico. Ninguém tem que fazer proselitismo religioso em prefeitura, em Estado, nada disso. Mas ao tirar o conceito de religião, ao tirar a nossa formação religiosa da ação, ao separar, ao botar numa gaveta, nós acabamos dando para nós mesmos uma certa licença. Não, veja bem, é lá no centro, mas aqui eu preciso fazer, sabe como é que é? Não que eu queira, é o sistema, mentira. Mentira, ninguém é obrigado a fazer nada que não queira. Joana de Cusa foi incendiada, foi incinerada junto com seu filho, bastava negar o Cristo. Que argumento mais forte que esse? Que argumento mais forte? Nega o Cristo. Não nego. Vai ser queimada você e seu filho. Pode riscar o fósforo aí. Não nego. E foi incinerada. Agora a gente vai colocar esse pretexto? Não, veja bem, eu preciso, sabe como é que é? Eu tenho meus, não é por mim não, eu estou pegando aqui esse negocinho, aqui essa comissãozinha, não é por mim não, é para os meus filhos. Seu filho pediu para você ser corrupto, por acaso? Seu filho pediu para você fazer isso ou fazer aquilo? Não. Mas a preocupação nossa é material. Nasce o filho, a mulher engravida. Foi na farmácia, pegou o teste de farmácia, descobriu, lá está grávida. Já sai o pai correndo, vai para o banco. Eu quero abrir uma poupança programada para ele. Um plano de capitalização. Você já percebeu? Você já foi lá no centro saber se tem evangelização para nenê? Não, ninguém vai. Mas está preocupado com a poupança programada, com a capitalização. Está preocupado com o material. Vai saber se ele vai chegar lá no final para usufruir essa aposentadoria. Vai saber se ele não vai usar essa aposentadoria para pagar advogado. Então, a gente precisa inverter esses valores. Não é abandonar a matéria. A matéria é o nosso meio, ela nos conduz. Se ela não fosse importante e necessária, nós não reencarnaríamos. Deus daria um jeito, a gente evolui só como espírito. Esse é o nosso laboratório. Agora é o laboratório para que o espírito sobrepuje, para que o espírito se sobreponha, se sobressaia em relação ao animal, em relação à matéria. Aí chega aqui, a gente esquece isso aí e a matéria dá as cartas. A matéria toma conta. A matéria nos conduz. Esse é o nosso principal desafio. A espada a que Jesus se referia, volto a dizer, a gente às vezes fica procurando o inimigo. Não, por Jesus mandou empunhar a espada e eu vou lutar. Não adianta procurar fora, é dentro. O inimigo somos nós. Quem tem que mudar somos nós. Nós que temos que ter outra relação com as pessoas, com a vida, independente do que os outros estão fazendo. E sofrer cada vez menos com esses fatos ruins,
com a atitude dos outros. Exercitar o perdão, não tem nada mais transversal do que o perdão. Demorou quase 2000 anos para a ciência da pedagogia chegar aos 4 pilares. Jesus já falava isso. Jesus introduziu o amor, que é o maior sentido de transversalidade, porque ele não tem espaço limitado. Você está lá na oficina, você pode apertar os parafusos com amor. Você está fazendo uma cirurgia, você faz a cirurgia com amor. Você está enrolando pãozinho na padaria com amor. O amor cabe em qualquer lugar. Não tem condição de você amar o próximo dentro de um centro espírita, amar o próximo dentro de uma igreja, dentro de um terreiro de umbanda, só naquele espaço, só naquele momento, só naquelas horas, naqueles minutos. O amor, o perdão, isso é transversal. Então não foi Jacques Delors que trouxe o sentido de transversalidade, não foi a Unesco, foi o Cristo que inovou e pagou com a vida por isso, de tão arrojado, tão avançado, que foi pela primeira vez se referindo ao amor. E mostrando para nós que aí está a felicidade, aí está a paz, aí está o nosso objetivo. Essa é a razão pela qual nós estamos aqui. E nós não vamos com isso simplesmente, a gente tem o hábito equivocado de achar que a caridade ajuda o outro, o perdão ajuda o outro. Faz bem primeiro para nós. Quem ama, vive bem, vive leve. Quem perdoa, mais leve ainda. É para o outro. O outro é um instrumento só do nosso progresso, da nossa evolução. O amor é a coisa mais transversal que existe. Quando a gente puder entender isso, vai viver leve. Não vai se importar mais com o que acontece com as outras pessoas. Hoje, a gente vê, nós tivemos no mês passado, o Dia das Mães. A justiça tradicionalmente solta alguns presidiários e presidiárias para passar uma semana em casa, lá para o Dia das Mães. Aí soltaram lá Suzane von Richthofen. Matou a mãe? Soltar no Dia das Mães? Quanta gente estragou o Dia das Mães por causa que a Suzane foi. Isso não é problema nosso. Será que a gente não é capaz de perdoar? De não ligar? Olha, mas quando a gente fala em perdoar, vem aquela sensação ruim de impunidade. A grande dificuldade do perdão é essa. Não, mas espera aí, fulano faz isso, aí vai lá e perdoa e fica por isso mesmo? Não fica, nada fica por isso mesmo. Porque da lei divina não escapa nada. Escapa muito da lei humana, porque a lei humana tem muito viés de vingança. Quando acontece um crime, alguma coisa, a pessoa vai para a televisão, não, nós só queremos justiça. Traduz. Vamos traduzir. Nós queremos que o cara apodreça na cadeia. Esse é o nosso sentido de justiça. Enquanto eu não ver que o cara está sofrendo, está chorando, está na lama, eu não vou sossegar, não vou aplacar o meu coração. Por isso que a gente sofre. Por isso que a gente sofre. Não consegue deixar o coração leve. A lei de Deus está inscrita na nossa consciência. Está lá no livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou para os Espíritos, onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência. A consciência vai cobrar. A consciência de cada um. Não precisa haver cobrança exterior. Agora, tudo isso que eu estou falando é simples? Não. É uma luta. É uma luta que nós precisamos, pela razão, pelo raciocínio, começar. Dar o primeiro passo. Porque a gente tem a consciência de que esse é o caminho. E o país está conturbado, está com dificuldade, está. Mas haja o que houver, seja o que for, Deus está no comando. Tem um papel para o mundo e tem um papel para nós. E nós precisamos assumir o protagonismo do progresso, da melhora. Nós precisamos começar a falar alto, no bom sentido, não é gritar agressivamente. Tem uma frase de um ex-primeiro-ministro da Inglaterra, Benjamin Disraeli, ele diz assim, que o momento agora exige que os bons tenham a ousadia dos canalhas. A frase é pesada, mas o sentido dela é válido. O bom é tímido. É a pergunta 932 do Livro dos Espíritos. Por que que o mal sobrepuja? Por que que o mal se sobressai?
A resposta dos espíritos a Kardec: porque o bem é tímido, o mal é audacioso, é corajoso, é insidioso, é insistente. O bem, veja bem, eu não quero incomodar, eu não quero. Olha, vamos falar de Deus? Não, veja bem, tem que respeitar as pessoas. Por que falar de Deus é desrespeitar? Mas tem um ateu lá, ele que vem falar do ateísmo também. Agora fale bem, tem muitos ateus de bem, muitos. Aliás, a maioria dos ateus são muito inteligentes. Eu costumo dizer que a pessoa inteligente que pensa só tem 2 caminhos. Ou ele se torna ateu, ou espírita, não tem outro. Porque ele vai começar a olhar o mundo, peraí, qual é o argumento dos ateus? Tem um livro de um grande ateu chamado Richard Dawkins, Deus, um delírio, é o nome do livro. E o argumento dele é esse: como é que eu posso acreditar num Deus que coloca um loirinho de olho azul para nascer lá, filho do príncipe William no palácio de Buckingham, e nasce um outro lá na África, na Somália, na fome e na miséria, para ser violentado, agredido, escravizado por um Boko Haram, por um Estado Islâmico, por uma Al-Qaeda? Como é que eu posso acreditar que é o mesmo Deus que faz isso? Por que razão? E exemplos no mundo não faltarão. Exemplos no mundo não faltarão. Então, uma criatura dessa não pode acreditar em Deus mesmo, desde que não conheça a lei da reencarnação. Porque aquele corpinho pequenininho, fragilzinho, que está lá na África, é o ditador do passado, que foi maldoso, que foi violento, que foi arbitrário, com dezenas, centenas, milhares, alguns milhões de pessoas. E desencarnam de velhice, como muitos por aí. E aí? Não, mas aí veja o seguinte: antes de desencarnar, aceitou Jesus como seu Salvador. Já está com Deus no paraíso. Espera aí, gente. Isso não é loucura, não. Teve um menino que foi condenado à morte na Indonésia. Um brasileiro, um surfista, foi fazer surf na Indonésia. E, aproveitando a viagem, pegou a prancha de surf, deixou ela oca e preencheu com cocaína. E foi levar cocaína para a Indonésia. Só que lá é pena de morte para tráfico de cocaína. E ele foi pego. Aí foi um escândalo, né? Não, o presidente se envolveu e tal, e vamos tentar, não, a família. Tem conversa, a lei aqui é essa, que é pena de morte. Aí condenaram o menino à morte. No dia da execução, a mãe foi lá. A mãe foi para amparar o filho. Ela, não importa se é traficante, se não é, era o filho. E nesses países que tem pena de morte, tem sempre lá um religioso que acompanha, se a família quiser. E o religioso falou: não, pode deixar que eu vou acompanhá-lo no ato da execução. E lá foi o religioso. E o menino foi executado. E quando o menino saiu da execução, o religioso saiu da execução, a mãe estava, obviamente, inconsolável, desesperada, e ele falou: olha, pode ficar calma, fica tranquila. Ele teve aí uma vida inteira de equívocos e tal, mas agora eu conversei com ele, ele aceitou Jesus, já está com Deus no paraíso. E aí a mãe: não, para de chorar na hora, está consolada. Não, não é isso que consola. O que consola é razão, é raciocínio. Aí eu remeto mais uma vez ao ateu. Como é que ele vai acreditar nisso? Espera aí, pô. O cara fez tráfico de cocaína a vida inteira, aceitou, está no paraíso. E aquele que trabalhou, pega um Francisco de Assis, um Chico Xavier, um Divaldo Franco, uma Irmã Dulce, uma Teresa de Calcutá, o próprio Cristo. Valeu nada, então, que esse povo fez? Valeu nada. Então isso não cabe no raciocínio de ninguém, mas cabe no nosso, que entendemos as causas passadas e que entendemos as chances futuras. Isso é mais consolador ainda, porque se a gente olhar para trás, vai ver um monte de erro que fez. Por isso que não é conveniente saber o que foi. Eu queria tanto saber o que eu fui na encarnação passada. A gente quer saber se foi gente importante, sempre é isso. Eu queria tanto saber que rei que eu fui na encarnação passada, que conde que eu fui, que milionário que eu fui. Procura nos livros de história. Ninguém vai procurar nos arquivos da polícia. Vai procurar nos livros de história, dos castelos. Será que eu fui Cinderela? Será que eu fui... Não interessa o que você foi. Você quer saber o que você foi? Olha para o espelho. Olha para o espelho. Aí não precisa fazer muita análise, que não foi lá grande coisa, né? Agora o que interessa é o que eu vou ser.
E eu vou ser o quê? O que eu fizer hoje. É uma construção. Não vai ser de uma hora para outra. Não vai ser do nada. É uma construção. Lenta, com esforço, com trabalho, com calo na mão. Sangue até. Como um maratonista. Pega o pé do maratonista depois que ele termina. Pega o pé de uma bailarina. Pega o pé de uma bailarina. Mas não é no calo que ela está preocupada. Ela não está preocupada com o calo, com a bolha. Ela está preocupada com a virtuosidade da apresentação. Ela quer o resultado. Como maratonista, ele quer o pódio. Ele quer a medalha. E no reino de Deus, tem pódio para todo mundo. Tem medalha para todo mundo. Basta fazer a sua parte. Basta a gente cumprir o nosso papel. Com esforço, com suor, com empenho. As oportunidades estão na nossa mão. O reino dos céus é uma conquista. É uma conquista que nós vamos adquirindo lentamente. O bom espírita, segundo o Evangelho, não é aquele santo, nunca errou, nunca tropeçou, até porque só uma criatura esteve conosco sem erros. E foi o Cristo, foi Jesus. O resto, todo mundo tem a sua parcela de débitos. E nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para isso. Ninguém pode se culpar. A culpa é um sentimento péssimo. A culpa leva ao suicídio. A gente tem que erguer a cabeça, entender o caráter frágil do nosso comportamento, a nossa insegurança, a nossa imperfeição, porém não se nutrir disso, bater no peito, não, eu sou assim mesmo comigo, eu não sou evoluído que nem vocês, não. Tem muita gente que fala isso. Você vai falar para uma pessoa, olha, perdoa lá, perdoa, não, nessa encarnação? Não, quer dizer, conhece a lei da encarnação, conhece a lei de causa e efeito. Nessa encarnação, perdoa o que fulano me fez? De jeito nenhum. Então, não é se nutrir disso. Tem gente que tem orgulho. Tem gente que fala assim, eu não me arrependo de nada. Eu só me arrependo do que eu não fiz. É muita arrogância. Por que não se arrepender? Não me arrependo sim. Agora, não vou me jogar no chão por causa disso. Fiz, está feito. Como disse Chico Xavier, eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo. Mas eu posso e tenho obrigação de começar agora e fazer um novo fim. E melhor. Porque quando eu chegar lá e não estiver bom, não adianta xingar os outros. Não, a culpa é do fulano, a culpa é do Beltrano. Não é. Não é. A culpa é nossa. A culpa é nossa. E a solução? É nossa também. É nossa também. É a soma do comportamento de todos nós. Esse mundo é nosso, ninguém está aqui. Algumas pessoas têm aquela sensação, falar, veja bem, eu sou um missionário aqui. Eu não sou desse mundo, eu sou um missionário. Esquece, se fosse missionário, a missão já tinha aparecido. A gente está aqui batalhando, caminhando, lutando com as próprias imperfeições. Agora, lutando contra elas. E não se nutrindo delas. Eu sou assim mesmo, eu não mudo. Como não muda? Veio aqui para mudar. A gente veio aqui para mudar. A gente veio aqui para sair melhor do que entrou. Não pode falar, eu não mudo, estou velho demais para mudar. Eu fiz faculdade de Direito com um senhorzinho de 75 anos. Ele se formou com 80 e ainda advogou. Quantas e quantas pessoas, para mim não tem mais jeito, agora já foi. Não, gente. E isso é comum acontecer com as pessoas que não enxergam a vida como nós enxergamos. E acham que a vida termina no túmulo. Ali só está começando. Os antigos falavam para nós, né? Tem remédio para tudo, só não tem remédio para a morte. Besteira. Não raras vezes, a morte é o remédio. As doenças graves, por exemplo, elas se curam com a morte. É na hora, não tem cura melhor. Desencarnou, está curado. Não tem problema nenhum. E qual é o problema de desencarnar? Essa é a outra visão que o Espiritismo nos traz. Aliás, tem um livro do Herculano Pires, Educação para a Morte, vale a pena ser lido. Porque a gente, quando começa a falar em morte, não. Aí bate, aí não fala isso, vira a boca para lá, bate na madeira. Minha avó dizia que atrai, né? Minha avó. E não adiantou nada ela não falar, porque ela já desencarnou, viu? Se valesse alguma coisa, estava viva até hoje, com 120 anos. Mas... desencarna, todo mundo vai embora. Então pode falar de morte, pode falar do que for. Porque nada disso vai atingir o espírito. Felicidade, paz, sossego, esperança. Isso é patrimônio do espírito, isso não é do corpo. E não tem relação geográfica. Eu tenho um filho na Itália. Ele está fazendo a faculdade em São Paulo, na USP. Tem lá um intercâmbio, um convênio.
foi para a Itália. E na minha família, nós somos todos descendentes de italiano. Então, meu pai tem cidadania italiana, minha mãe tem cidadania italiana, meu irmão mais velho tem. Eu, como sou militar, eu não quis fazer nada, não fiz nada. Então, não tenho cidadania italiana, minhas filhas não têm, e meu filho não tinha. Mas aí ele foi para a Itália, falou, aproveita que você está aí e tira a sua cidadania italiana. E às vezes a gente comenta com uma pessoa, um amigo, aí ai que bom, fala para ele ficar lá de uma vez. Aí eu primeiro agradeço a pessoa, muito obrigado, né? Não é o seu filho, é o meu, né? Fala para ele ficar, mas ficar lá por quê? Não, porque para ser feliz. Falei, puxa vida, está aí. E a humanidade toda, os filósofos gregos antigos, todos eles tentando encontrar a fórmula da felicidade. A pessoa em 5 minutos me resolveu o problema. Felicidade está na Itália. Felicidade está na Itália. Está resolvido o problema. Gente, vamos vender tudo aí, vamos para a Itália ser feliz. Felicidade é uma porta que abre de dentro para fora. Qualquer tentativa de fazer o caminho contrário, fecha ela cada vez mais. A gente vai ser feliz aonde quiser ser feliz. No hospital, na pobreza, na cadeia, seja lá onde for, você vai ser feliz. Felicidade é uma relação de consciência, do espírito. Aí você é feliz quando tiver uma casa daquele tamanho, e você, por isso que nunca vai ser feliz. Porque sempre vai ter aquele buraco, aquela angústia que a gente fala, eu não sei, tem uma angústia, tem um negócio, o que é isso aí? Isso é o anseio do espírito, que quer alimento espiritual, mas a gente insiste em alimentar ele com coisas da matéria. Então toma-lhe dinheiro, toma-lhe poder, toma-lhe casa, toma-lhe isso, toma viagem, e não resolve. Basta olhar os astros de Hollywood que se envenenam, que se suicidam, ricos, bonitos, famosos, o que falta? Falta paz. Falta paz. Falta entender que são espíritos e Hollywood passa mais rápido do que a gente imagina. Mais rápido do que a gente imagina. Essa é a nossa tarefa. Esse é o nosso desafio. Lutar contra as nossas imperfeições, contra as nossas dificuldades, construir com as nossas mãos, com o nosso esforço, mas com a nossa alegria, um mundo cada vez melhor. Está ao nosso alcance. Estejamos da forma que for. Eu estou doente, não tem problema nenhum. Isso também passa. Eu estou pobre, estou desempregado. Isso também passa. Porque isso tudo é coisa da matéria, é coisa do corpo, que vai passar. Quando a gente entender onde realmente tem que estar o nosso coração, ele vai bater tranquilo, sossegado. E a gente vai ser feliz. Independente se está na Itália ou se está em Matão. Com muita honra aqui na terra de Caibar Schutel. E eu me lembro de uma historinha de um rei muito poderoso, mas intranquilo, inquieto, infeliz. E conversou lá com seus súditos, conversou com seu pessoal. Falou, será que alguém não acha uma solução para eu ser feliz? E aí eles em reunião tal, acabaram descobrindo, olha, majestade, lá nos confins do reino, tem um sábio. E esse sábio pode te dar o caminho da felicidade. Puxa, então vamos lá. Juntou lá uma caravana, falou, mas é longe, bora. Juntou a caravana, foi todo mundo, era uma ilhota, então um pouco a cavalo, um pouco de barco. Depois de uma grande viagem, chega lá o rei, na ilhota, olha de longe um casebre, um barraco. Entra no casebre, chão batido, vazio, um caixotinho, e o sábio sentado no caixotinho. O rei olhou para ele, você é o sábio fulano e tal? Sou, majestade. Mas, cadê seus móveis? Suas tapeçarias, seus pertences? Suas pratarias, suas joias? Onde estão suas coisas? O sábio olhou para ele e disse, majestade, a mesma pergunta eu lhe faço. Onde estão seus bens, seus móveis, seus pertences? O rei olhou para ele e falou,
Mas sábio, eu só estou aqui de passagem. Pois é, majestade. Eu também. Por isso ele era sábio. Que Deus nos abençoe. Obrigado. O bom é que uma palestra dessa qualidade, transmitida ao vivo, nossa saudação aos internautas conectados que tiveram a oportunidade que nós também tivemos, né? Essa palestra fica gravada, né? Depois vai para o YouTube, poderá ser revista, duplicada, divulgada para outras pessoas. Isso é muito bom. Muito obrigado, viu, Edson? Abordagem lúcida, estimulante. O Edson, com toda a sua experiência doutrinária da convivência com o pai, com as atividades espíritas em Santo André, especialmente pelos encontros costumeiros com o Divaldo Pereira Franco, né, que continuam, ele está na Alemanha hoje, né, Edson? E o nosso Divaldo, que continua trabalhando como ninguém, tem uma relação muito próxima com a família do Edson, através dos seus pais, transmitindo todo esse vigor, né, esse conhecimento, esse estímulo que nós pudemos notar numa palestra como essa. O Edson, além da atividade da militância espírita, atualmente, como disse na apresentação inicial, é vereador em Santo André, enfrenta lá os desafios da vereança, como são tantos desafios de um vereador na política de uma cidade, né? E agora vai enfrentar um novo desafio. Ele é um pré-candidato a deputado federal, para levar aí a sua bandeira de trabalho também para a Câmara dos Deputados. Então nós queremos agradecer ao Edson pela oportunidade de ter estado conosco, por esta aula espírita nesta noite. E amanhã estará no nosso lar falando sobre o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Que é interessante porque de vez em quando a gente encontra espíritas que duvidam desta proposta, que colocam em xeque esta proposta trazida pelo Espírito Humberto de Campos, né? Então é muito interessante nós pensarmos nesse tema que será apresentado amanhã no nosso lar. E na próxima semana nós teremos aqui na comunidade, dia 9, o Márcio Correia de São Carlos. Márcio, muito conhecido de todos nós, um estudioso muito compenetrado da visão filosófica do Espiritismo, vai exatamente falar sobre a visão filosófica do Espiritismo. E o Márcio, professor universitário também, muito preparado, muito querido na região toda, especialmente pelos seus conhecimentos, estará aqui na próxima semana. Algum recado importante aí, Marcos? Tudo bem? Então nós queremos agradecer a presença de todos os nossos companheiros que costumeiramente aplicam os passes, vão se posicionar para o final da nossa reunião e depois serão aplicados os passos às pessoas que sentirem essa necessidade. E nós convidamos a todos para a prece final, buscando a inspiração, o amparo do Cristo, para esses momentos do Brasil, mas também para o nosso coração individualmente, para todos nós que aqui estamos, para cimentar dentro de nós aquilo que sabemos e que veio através do Espiritismo e do próprio Evangelho de Jesus, estejamos fortalecidos na fé e no trabalho ativo. Estende até nós, Senhor, a sua bondade, a sua presença, a sua misericórdia, para que superemos a nós mesmos, vençamos as nossas mediocridades e saibamos olhar um olhar de futuro e de confiança em Deus. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado ao casal Ademir e Regina que aqui estão. No Facebook, quem quiser acompanhar, tem outras palestras lá, Edson Sardano. Coronel Edson Sardano, perfil 2. Está lá no Facebook para curtir e tornar-se amigo do Edson e acompanhar também as suas publicações. Muito obrigado, Edson, Érica. Obrigado a todos. Boa noite.